Fala galera, questão 23/38 do vestibular da prova específica de matemática da UEM. É uma questão contextualizada sobre porcentagem. O enunciado da questão vai dar informações sobre a população de uma determinada cidade, dizendo como ela está dividida pela faixa etária e também de como ela é dividida pelo sexo masculino e feminino. Eu fiz uma tabela para nos auxiliar nas questões que virão a seguir e nós vamos ir preenchendo ela conforme a gente for lendo o enunciado. Então vamos lá. Em uma cidade com 2 milhões de habitantes, então a população total dessa cidade possui 2 milhões de habitantes. Vamos deixar aqui em cima. Verificou-se que 25% da população tem entre 0 e 19 anos de idade. Ou seja, 25% de 2 milhões da população tem entre 0 e 19 anos de idade. Vamos descobrir esse valor. 2 milhões é 100%, então 25 será x. Fazendo essa regra de 3, multiplicando o cruzado, teremos 100x igual a 25 vezes 2 milhões. Então, x é igual a 25 vezes 2 milhões sobre 100. Simplificando aqui os zeros, fica 25 vezes 20 mil, que dá 500 mil. Portanto, a gente coloca aqui no total 500 mil habitantes entre 0 e 19 anos. Continuando a leitura, verificou-se também que 50% da população tem entre 20 e 59 anos. Nesse caso, não precisa nem fazer conta, né? Porque seria a metade. Mas se você quiser fazer a conta, é só você fazer. Novamente, 2 milhões é 100%, então 50% é x. Fazendo aqui a regra de 3, você vai chegar que x é igual a 1 milhão. Então, adicionamos 1 milhão de habitantes que tem entre 20 e 59 anos. Além disso, 40% das pessoas com idade entre 0 e 19 anos são do sexo masculino. Ou seja, dessas 500 mil pessoas aqui entre 0 e 19 anos, 40% são do sexo masculino. Então, para a gente achar 40% de 500 mil, nós fazemos 500 mil é igual a 100%, então 40% é x. Multiplicando o cruzado, teremos 100x igual a 40 vezes 500 mil. Passando o 100 dividindo, fica x igual a 40 vezes 500 mil sobre 100. Simplificando dois zeros com dois zeros, isso aqui é o mesmo que 40 vezes 5 mil, que é 200 mil. Portanto, 200 mil habitantes da cidade entre 0 e 19 anos são do sexo masculino. Com as informações que nós temos, nós já conseguimos também calcular a quantidade de habitantes do sexo feminino. Porque 500 mil habitantes possuem idade de 0 a 19 e dentre esses 500, 200 mil são masculinos. Então, os outros 300 que faltam são do sexo feminino. Portanto, podemos colocar 300 mil nessa região. Continuando a leitura aqui, ele fala que 60% dos habitantes entre 0 e 19 anos são do sexo feminino, mas a gente já encontrou a quantidade aqui, que é 300 mil. Então, continuando a leitura, o enunciado também diz que 45% das pessoas com idade entre 20 e 59 anos são do sexo masculino. Então, 45% desses 1 milhão é do sexo masculino. Então, para a gente encontrar 45% de 1 milhão, a gente faz 1 milhão é 100%, então 45% é igual a x. Fazendo a regra de 3, a gente vai chegar que x é igual a 450 mil. É o mesmo processo das anteriores. Portanto, 450 mil dentre esses 1 milhão são do sexo masculino. Só que sabendo esses dois dados, a gente já consegue
encontrar também quantos habitantes são do sexo feminino que tem entre 20 e 59 anos, que é a diferença de 1 milhão menos 450 mil, que no caso é 550 mil. Portanto, nós temos 550 mil aqui. O enunciado ainda fala que 55% são do sexo feminino, que é o que a gente já acabou de encontrar. E, finalmente, 30% das pessoas com 60 anos ou mais são do sexo masculino e o restante é do sexo feminino. Então, já que a nossa população possui 2 milhões de habitantes, a quantidade de habitantes de 0 anos a 19 anos é 500 mil, e a quantidade de habitantes entre 20 e 59 anos é de 1 milhão, então aqui tem que ser 500 mil para completar os 2 milhões, que é a população total. Agora, voltando à última informação do enunciado, ele diz que 30% das pessoas com 60 anos ou mais é do sexo masculino. Então a gente tem que achar 30% de 500 mil. Então, se 500 mil é 100%, 30% será x. Fazendo a regrinha de 3, 100x é igual a 30 vezes 500 mil. Então, x é igual a 30 vezes 500 mil sobre 100. Simplificando esses dois zeros com dois zeros aqui, fica 30 vezes 5 mil, que é 150 mil. Bom, mas se a gente tem 500 mil habitantes com 60 anos ou mais, e 150 mil são do sexo masculino, então o restante, que seria 350 mil, é do sexo feminino. Então aqui é 350 mil. Vamos ver então o que a gente consegue responder utilizando essa tabela. Afirmação 1. A cidade possui 200 mil habitantes do sexo masculino com idade entre 0 e 19 anos. Bom, a gente vem aqui e, de fato, a cidade possui 200 mil habitantes do sexo masculino entre 0 e 19 anos. Então, essa primeira está correta. Afirmação 2. Das faixas etárias consideradas, aquela com maior número de pessoas do sexo feminino é a faixa etária de 60 anos de idade ou mais. Vamos ver. Bom, a faixa de 60 anos ou mais do sexo feminino possui 350 mil habitantes. Só que aqui ele está afirmando que essa é a faixa que possui mais mulheres. Mas não é verdade, né? Porque a faixa entre 20 e 59 anos possui 550 mil habitantes do sexo feminino. Então, essa segunda afirmação ela está incorreta. Quarta afirmação. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso nessa cidade, a probabilidade dela ser do sexo masculino ou de ter pelo menos 60 anos de idade é igual a 57,5%. Então aqui nós temos uma questão de probabilidade e nós vamos montar uma fração nesse caso, onde embaixo, no denominador da fração, nós colocamos o número da população total, que no caso é 2 milhões. E em cima colocamos a quantidade da população que estamos interessados, que são as pessoas do sexo masculino e também as pessoas que tenham pelo menos 60 anos. Ou seja, são essas pessoas aqui, né? As pessoas do sexo masculino e as pessoas com 60 ou mais anos. Então, somando essa quantidade aqui, nós teremos 1.150.000. Então, aqui nós colocamos 1.150.000. Bom, a gente pode, como aqui em cima tem 4 zeros, nós podemos cancelar com 4 zeros aqui embaixo. Logo, essa fração é o mesmo que 115 sobre 200. Vamos fazer essa divisão, então. 115 dividido por 200. Repare que nós não conseguimos dividir o 115 por 200.
Então, nós colocamos um zero aqui no quociente e uma vírgula e adicionamos um zero. Daí, 1.150 por 200 dá 5. 5 vezes 200 dá 1.000. Fazendo a subtração aqui, temos 0, 5 e 1. Como já temos um dígito aqui, nós simplesmente acrescentamos um zero aqui para continuar a divisão. A gente não acrescentamos um zero aqui. Mas se nós não tivéssemos esse 5, nós deveríamos colocar um zero. Como esse não é o caso, nós não acrescentamos aqui. Então, continuando a divisão, 1.500 por 200 vai dar 7. 7 vezes 200 dá 1.400. E 1.500 menos 1.400 dá 100. Novamente, a gente acrescenta mais um zero aqui. 1.000 dá por 5. 5 vezes 200 dá 1.000. E por fim, aqui dá 0. E isso aqui é 57,5%. Por quê? Porque nós consideramos o 1 como 100%. Então 0,575 é igual a x. Fazendo aqui a regrinha de 3, vai dar x igual a 100 vezes 0,575, que é igual a 57,5. Portanto, essa afirmação aqui está correta. Afirmação 08. O número de pessoas do sexo masculinos que não se encontram na faixa etária entre 20 e 59 anos é maior do que o número de pessoas do sexo masculinos que se encontram nessa faixa etária. Então ele está dizendo que o número de pessoas do sexo masculinos que não se encontram nessa faixa etária, entre 20 e 59 anos, ou seja, o número de pessoas na faixa etária de 0 a 19 anos e na faixa etária de 60 anos ou mais, ele está dizendo que é maior do que o número de pessoas do sexo masculinos que se encontram na faixa etária de 20 a 59 anos. Ou seja, a afirmação 08 diz o seguinte, que 200 mil mais 150 mil é maior que 450 mil. Só que 200 mil mais 150 mil dá 350 mil. E 350 mil não é maior que 450 mil. Então, a alternativa 08 ela é falsa. Afirmação 16. Os habitantes do sexo feminino dessa cidade correspondem a 60% da população. Bom, o número de habitantes do sexo feminino é 300 mil mais 550 mil mais 350 mil. Somando esses três valores, dá 1.200.000. A afirmação diz que isso corresponde a 60% da população. Então vamos ver quanto que é 60% da população e ver se esse valor coincide com 1.200.000. Nós temos que a população total da cidade é 2 milhões, ou seja, 2 milhões é 100%, e nós queremos descobrir 60% de 2 milhões. Então, porcentagem vem embaixo de porcentagem e a gente coloca x aqui. Fazendo a regrinha de 3, temos que 100x é igual a 60 vezes 2 milhões. Passando o x dividindo, temos 60 vezes 2 milhões sobre 100. Simplificando esses dois zeros aqui do 100 com dois zeros aqui dos 2 milhões, fica 60 vezes 20 mil, que é 1.200.000. Portanto, essa última afirmação ela é verdadeira. Logo, para você acertar essa questão em cheio,
você teria que fazer o somatório dela, né? 1 mais 4 mais 16, que no caso é 21. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!